Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Neste final de semana, o quadrangular decisivo da Série B do Campeonato Cearense. Com 5 desfalques, delegação do Icasa chega a Fortaleza para jogo de domingo contra o Floresta. Técnico da equipe feminina do Guarani fala sobre a evolução das jogadoras durante esta pré-temporada. Árbitro de Copa do Mundo apitará amanhã primeiro jogo da decisão do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Ceará. E o técnico do Vozão alcança marca de 76% de aproveitamento. Atacante do Fortaleza foi emprestado ao Botafogo. Tricolor de Aço está contratando volante do Santos. No Bicasa, técnico Marcelo Vilar afirma que já tem time titular em mente, mesmo diante das perdas para o DM. Campeonatos estaduais com jogos decisivos serão movimentados neste final de semana, com grandes finais por quase todo o Brasil. 6:09 no Timaço da Vale. Vale FM, Vale FM. Já pensou você andando de picape estrada cabine dupla? O Cariri da Sorte vai te ajudar a realizar este sonho. No quarto sorteio tem ela, uma picape estrada cabine dupla 0 km, uma estrada cabine dupla 0. A picape queridinha do Brasil pode ser sua. E mais 5 mil reais no primeiro, segundo e terceiro sorteio, mais 10 mil reais no Super Giro da Sorte, 10 prêmios de R$1.000 e o título é dupla chance. Tudo isso por apenas R$10. Coloque a picape mais desejada do Brasil na sua garagem. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Atenção! Com a chegada das chuvas, aumenta a chance de incidentes como desabamentos, desmoronamentos e alagamento. Fique atento ao aparecimento de rachaduras em paredes e pisos. Cacimbas e poços precisam de atenção especial. Ao identificar uma situação dessa natureza, entre em contato com a Defesa Civil 889-9862-2740 ou Secretaria de Infraestrutura 3199-0385. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 889 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos
melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no Timaço da Vale FM. Antes de chamar o JF aqui, pedir a quem encontrou ou saiba de alguma informação de uma cadelinha da raça Pinche. Ela atende pelo nome de Malu e desapareceu por volta das 15 horas do último domingo. Nela, a raça Pinche é bem característica, aquele cachorrinho pequenininho, de pelo curto, de pequeno porte. Ela tem o seu pelo preto com marrom e desapareceu nas imediações dos bairros Timbaúba, Limoeiro e Pio 12. Qualquer informação tem gratificação que será paga pelos seus tutores, ligando para 988 49 20 43 ou 98822 4571, tá bom? Vamos ajudar a encontrar essa cadelinha da raça Pinche que atende pelo nome de Malu. Boa noite, João Filho! Boa noite, Marco. Boa noite para você. Um abraço a quem nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Bom, Marco, no início aqui do programa, a gente lamenta profundamente, pois faleceu hoje, sexta-feira, aqui na cidade de Juazeiro, a Dona Rosa. Dona Rosa, que é sogra do nosso diretor-geral J. Rodrigues. Infelizmente, ela nos deixou nesta sexta-feira. A gente deixa aqui o nosso abraço de conforto para toda a família, para Dona Hilda Dino, que é nossa diretora aqui da casa, também pelo falecimento de Dona Rosa, ocorrido hoje, sexta-feira. Já fizemos esse registro no Jornal Meio Dia, a gente repete aqui, lembrando que a partir das 18h30, 19 horas, no início da noite de hoje, será iniciado o velório lá no Centro de Velório Anjo da Guarda, né? Está lá, portanto, o corpo da Dona Rosa, que será velado, e amanhã acontecerá o sepultamento em hora ainda a ser confirmada. E a gente aproveita também e confirma que o evento de amanhã no Bar do Clube com Banda Arquivo, Alan Duarte e o Fran Lima, o evento que seria realizado amanhã, ele está oficialmente adiado. A produção nos informa que o evento de amanhã no Clube dos Comerciários, que teria a apresentação da Banda Arquivo, do Alan Duarte e do Fran Lima, lá no Bar do Clube, no Clube dos Comerciários, o evento, Marco, ele foi oficialmente adiado, uma nova data será marcada.
Tá legal, JF. Lembrar que domingo tem futebol aqui no Timaço da Vale FM. Tudo de Floresta e Casa. 3 da tarde começam os nossos trabalhos, logo após o programa da Marleide Duarte. E claro que você vai acompanhar aqui com a narração do Delton Sá. Tá certo? Delton Sá, Aloísio Vilar, Kilmer de Campos, Demontier Tenório e um tal de JF, conhece? João Filho vai trabalhar nesse jogo também? Vai. Rapaz, João Filho trabalha em todos os jogos, Tem que estar presente em todos. Você é tá. insubstituível. É verdade, até aprender. Até porque, se você ficar fora de alguma transmissão, seus fãs, como o Bibi, não ficará satisfeito. Então, rapaz, isso é verdade. A gente pode ficar de fora, você não, JF. É verdade. Tá certo? Enfim, vamos em frente. São 18h19, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. E o senhor citou o nome de Aloísio Vilar. Vamos falar com ele agora? Com o presidente? Com o presidente Aloísio? O moço lá do Crato, que vai trazer as primeiras informações do Icasa. O Verdão já tá na capital, Vilar? Boa noite. Já está na capital, JF. Boa noite para você, boa noite, Marco Valério. E para você, ouvinte que sintoniza a Vale FM, o Verdão já está na capital para enfrentar o Floresta no próximo domingo no estádio Presidente Vargas pela primeira partida do quadrangular final da Série B do Campeonato Cearense. E olha, JF Marco, o técnico Marcelo Vilar seguiu sem 5 jogadores, pois é, todos eles no departamento médico da equipe. Ontem aqui dentro do Vale Esportes, a gente confirmava 3 nomes: Pingo, Felipe Araújo e Madson. Já era uma certeza que esses 3 não viajariam. E a gente estava aguardando a confirmação dos nomes do Tavares e do Jardel. E hoje pela manhã a gente obteve a informação logo cedo de que os 2 não haviam seguido com a delegação. O que é que acontece, JF Marco? O Jardel, ele vinha de uma lesão, ele teve um estiramento grau 1 no adutor da coxa esquerda, ficou de fora daqueles últimos 2 jogos do Icasa fora e voltou justamente no jogo contra o Floresta na Arena Romeirão. Na semana seguinte, acabou sentindo novamente, mas desta vez a anterior da coxa, a parte de cima da coxa esquerda. E o André Tavares já havia sido liberado pelo departamento médico e ontem chegou a trabalhar junto dos titulares, mas acabou sentindo novamente a sua lesão na coxa esquerda, na posterior, ele que havia tido uma ruptura grau 1 e não seguiu com a delegação para Fortaleza. E os outros jogadores, o Madson, Felipe Araújo e o Pingo, também tiveram problemas na coxa e ficaram em Juazeiro do Norte se tratando. Ou seja, o técnico Marcelo Vilar vai ter que buscar rápido uma solução para todos esses problemas. Mas, de acordo com o próprio Marcelo, essas soluções já foram encontradas e o time já está pronto. Ele já tem em mente o time titular do Icasa que vai começar jogando contra o Floresta lá no PV. E o Marcelo concedeu ontem entrevista coletiva à imprensa, dando mais detalhes sobre esta partida e as escolhas que deve fazer. Boa noite, novo campeonato, Tudo que aconteceu na primeira fase já é passado. E agora o Icasa entra nessa fase decisiva, tendo esse primeiro jogo fora de casa, sabendo da responsabilidade. Procuramos aproveitar da melhor maneira possível o tempo que tivemos de treinamento aqui. E agora a gente segue para fazer um bom jogo, com pensamento em conseguir um bom resultado. O fato da equipe jogar num gramado de melhor qualidade, de certa forma, ajuda o Icasa a desempenhar um bom futebol domingo diante do Floresta lá no PV? Teoricamente sim, A gente viu na competição que quando o Icasa jogou em casa, num campo que tem condição, o time se ouve melhor do que nas partidas fora de casa, em que o campo não tinha a mesma condição. Mas isso aí não é garantia não, sabe? O adversário é forte, o adversário mostrou isso aqui no jogo passado. No primeiro tempo eles foram muito bem. No segundo tempo o Icasa soube se impor mais e jogou melhor. Um campo como o estádio Presidente Vargas faz com que a gente busque jogar como se estivesse jogando em casa. A intenção é essa, Agora, a gente sabe e respeita bastante a equipe do Floresta, que a gente viu que é uma equipe muito bem montada pelo Raimundinho. Professor, em mente, o senhor já tem a equipe definida? Temos sim. Eu só não gosto de divulgar antes, A gente divulga, mas a gente já tem em mente, a gente está estudando a equipe do Floresta, assim como eles também estão nos estudando, O último jogo dessa fase classificatória, que já é passado, como eu falei, foi exatamente contra eles, Então,
você, de um lado como do outro, tem as equipes se estudando e a gente espera poder fazer um bom jogo, como eu falei, e conseguir um bom resultado. Marcelo, você tem alguns problemas de lesões, como por exemplo o Tavares, que a gente já sabe que está fora desse jogo. O Jardel voltou a trabalhar, mas o Madison não trabalhou, o Felipe Araújo também não trabalhou. Como é que você encara todas essas situações? Eu já tive a oportunidade de falar aqui na imprensa para vocês que essas coisas no futebol, elas acontecem, né? E eu uso por regra, eu procurar não me ater aos problemas, e sim às soluções. É muito ruim, a gente sabe, não poder contar com alguns jogadores. Entretanto, eu foco em quem vai entrar no lugar desses jogadores, né? Não adianta eu ficar chorando aqui, porque não tem um fulano, não tem um cicrano, não. Nós temos um elenco e a gente está dando força e moral para quem vai entrar, para que o time não sofra solução de continuidade. Esse jogo só encara como divisor de água, pelo menos teoricamente, nas pretensões do Icasa, que é conseguir uma vaga a Série A do Campeonato Cearense no ano que vem? Não, nós temos que considerar os 3 jogos, Baiano. Um jogo só não vai dizer nada, sabe? Se a gente achar que é divisor de água, que se o resultado não vier lá em Fortaleza a gente não consegue mais o acesso, é contraproducente uma coisa dessa. É um jogo importante tanto quanto os outros, né? Nós teremos 2 jogos em casa e um jogo fora de casa. A gente não pode ficar contando só com os 2 jogos dentro de casa. Então nós vamos para lá, repito, sabendo que vamos encontrar um adversário difícil, mas com o pensamento de trazer um grande resultado. Muito bem, ouvimos aí o técnico Marcelo Vilar. E olha, JF e Marco, a situação é preocupante porque desses 5 desfalques, a gente pode dizer que quase todos eram titulares na maioria dos jogos do Icasa neste campeonato cearense da 2ª divisão, né? O Pingo atuou na maioria das partidas, o Felipe Araújo chegou mais tarde um pouco, né, do que o restante do elenco, mas vinha sendo titular também. O Madison, desde a primeira partida, é titular pelo lado esquerdo, o Tavares e o Jardel também. Então, assim, são situações que ele vai ter que contornar. E nem sempre aquele que vai substituir tem a mesma técnica, tem a mesma vontade, né? Quando está ali atuando nas 4 linhas. Mas vamos aguardar pelo posicionamento do técnico Marcelo Vilar, que em contrapartida vai ter o retorno do Juninho Rosa. Retorno não, na verdade, é estreia, né? Porque o Juninho Rosa se machucou na 2ª semana da pré-temporada, lá em janeiro. Quase 3 meses depois é que ele vai ter a oportunidade de vestir a camisa do Verdão pela primeira vez. A gente acredita que ele ainda comece no banco, mas quem sabe aí durante o jogo ele possa estar entrando em campo para fazer a sua estreia e ajudar o Verdão contra o Floresta, viu, JF e Marco? Tá certo, meu querido Aloísio Vilar. Tá aí o Icasa com esses 5 desfalques, claro que se compromete. Você pega qualquer time aí dessa competição, da Série B do Campeonato Cearense, se você tirar 5 jogadores, dos quais a grande maioria é considerada como jogadores titulares, então você vai sentir falta. Agora, é a hora do elenco do Icasa se provar capaz, não é isso, Aloísio Vilar? Com certeza, Marco, é hora desses jogadores que vão entrar domingo mostrarem toda a sua capacidade, como por exemplo o João Pedro, que daqui a pouco vai conversar conosco aqui dentro do Vale Esportes. Ele trabalhou com os titulares ontem em um primeiro momento no CT Praxedão. Ele já fez gol inclusive com a camisa do Icasa, mas também sofreu com lesão, em outros momentos não teve oportunidade de entrar e quem sabe agora contra o Floresta possa aparecer mais e ter um destaque, né? O Marcelo também tem aí o Emerson Catarina, tem o Felipe Salles, enfim, tem jogadores aí de boa qualidade que provaram isso ao longo da competição e amanhã, aliás, no domingo, poderão fazer a diferença diante do Floresta. Valeu então, Aloísio. Obrigado pelas primeiras informações do Verdão do Cariri aqui no Vale Esportes, tá certo? Tá certo, Marco. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais destaques do Verdão, que já está na capital cearense. E lembrando que o outro jogo vai acontecer entre Guarani de Sobral e Horizonte. Também no domingo, né? Comando de campo do Guarani de Sobral. Não seria do Horizonte, não? Porque do Horizonte, o Guarani tem a vantagem, né? De jogar em casa, assim como o Icasa. Então, o Guarani de Sobral fará um jogo fora. Não será contra o Icasa. Será contra o Icasa? Sim, na segunda rodada. Ah, tá. Eu imaginava que, assim como o Icasa,
seguiria o mesmo roteiro pro Guarani de Sobral, jogar a primeira fora e 2 em casa, né? O Guarani de Sobral fará 2 partidas em casa contra o Horizonte, contra o Floresta. E o Icasa, entretanto, fará também 2 em casa, 1 fora. E o jogo fora do Icasa é esse contra o Floresta. E o jogo fora do Guarani de Sobral será contra o Horizonte, domingo agora lá no Junco. Lá no Junco, né? No Junco, tá? Onde o Guarani manda os seus jogos, logicamente, né? Beleza, então. Daqui a pouco o Aloysio Vilar volta com mais informações do Icasa aqui no Timaço da Vale FM. A hora no Timaço. Em Juazeiro são 18 horas 28 minutos. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, aqui na região do Cariri. Vamos em frente também em nome da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Oferecendo, você tá com cara de quem vai pedir uma pizza do Val hoje. Eu vou receber sua resposta que vai ser positiva daqui a pouco e vou fazer meu pedido. Tá ouvindo aí, Boninho? Tá ouvindo aí? Se prepare, Boninho. Se prepare. Se prepare, que JF hoje vai fazer um pedido pra pizzaria do Val. Mais homem. E lembrando que lá também tem esfirras, lasanhas, beirutes. É uma delícia, é uma delícia. Pra pedir, qual é o WhatsApp, É fácil demais. 988429514, 988429514, Pizzaria e Hamburgueria Uval. E esse X-Val Marco Valério é gigante. É do tamanho do JF. Se não maior, viu? Tá certo. O Vale Esportes tem oferecimento dos produtos Ambev, feitos com amor. O Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev, pipocas doces e salgadas, salgadinhos, pipocleps com vários sabores, os snakes de cebola e bacon deliciosos. A garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas Bombonieres os nossos produtos. Produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, do Cariri. Conhece a Cris, da Feijoada da Cris? Conheço. Mandou mensagem ouvinte pra gente, agora tá escutando o programa. É mesmo, rapaz? Um abraço pra Cris, um abração pra ela, audiência. que faz essa feijoada deliciosa. É gostosa. Não, é gostosa não, é deliciosa. A feijoada é gostosa. A feijoada eu da acho, Cris... Você pode achar gostosa. Eu acho gostosa. Eu acho a feijoada deliciosa. Mas eu acho gostosa, pronto. Deliciosa é delícia e gostosa é gosto só. Então eu acho deliciosa. Enfim, vamos em frente. Deixe-me falar pra você do Crato, a nova loja Glamoda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro da cidade do Crato, onde você será muito bem atendido. Então visite a Glamoda e sinta-se em casa. Lembrando que hoje tem palpite, viu, José? Prepara aí que mais tarde o negócio vai... Boi veio ontem e disse que vem hoje também para participar dos palpites. Peso, viu? Grage Veículos, compra, vende, troca e financia carros seminovos multimarcas com o menor preço e garantia do mercado. Financiamento do seu veículo com as menores taxas, com procedência e garantia. E a melhor avaliação do seu usado na hora da troca, você já sabe, também é na Grage Veículos. Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. E aproveitar aqui, JF, parabenizar com muita alegria o nosso amigo Marcos. Parabéns, aniversário da Grage dele hoje. Veículos. Felicidades. Aniversariando hoje. Desejamos aqui Deve estar fazendo uns 35 anos o Marquinhos. Ele é bem jovem. Eu pensava que era menos. Menos ainda? Eu pensava que era menos. Eu acho que ele tá muito jovem, aquela faixa ali dos 35, 32. Felicidades ao Marcos, mais ou muita menos saúde, muita paz, parabéns aí pelo trabalho à frente da Grage Veículos Multimarcas. Bom, deixe-me falar também do Colégio Compasso aqui na cidade. Equipe pedagógica qualificada, professores aí prontos para receber o seu filho, sua filha. Você pode matricular na rua Odilon Gomes 474, bairro Tiradentes. Mais informações pelo 3571-0531. Atenção, você que sonha com um emprego estável. Prepare-se para os principais concursos que estão previstos para esse e os próximos anos. O ESC Curso está com as inscrições abertas para o pré-concursos com turmas semanais e aos sábados. E mais,
Também estão abertas as inscrições para as turmas preparatórias dos concursos da Guarda Municipal de Fortaleza e Polícia Militar do Pernambuco. E aí, o que é que você está esperando, meu amigo, minha amiga? Venha para o ESC, o cursinho que mais aprova em concursos públicos do interior cearense. Informações 3571-3487 ou 999-82-2476. Este número é o WhatsApp. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Marco Valério, domingo, teremos mais um Cariri da Sorte. Nesse próximo domingo, uma premiação sensacional. O que é, João? No quarto sorteio, você pode ganhar uma picape estrada 0 km, cabine dupla. Deixe-me repetir para você, picape estrada queridinha do Brasil, 0 km, cabine dupla, pode estacionar aí na sua garagem. É verdade, viu? Não para por aí não. Do primeiro ao terceiro prêmio tem R$5.000. 5.000 do primeiro ao terceiro prêmio, e no Giro da Sorte serão 10 sorteios de R$1.000 cada. Comprando o Cariri da Sorte, você ajuda as ações da APAI Brasil. Compre o Cariri da Sorte, é daqui, é do Cariri. Manda aqui um abraço pro amigo Romero Cansanção. Encontrei ele aqui na entrada da emissora. Foi você, aqui. Não fale mal do Flamengo, não. Romero é gente boa demais. Senão você vai arranjar uma confusão grande. Romero é meu amigo e não é de Agora, hoje, é eu muitos achava que Romero Cansanção era torcedor do Vasco. Não, ele tem cara de torcedor do Vasco, mas diz ele que é Flamengo, viu? Eu sempre o conheci como torcedor do Flamengo. E aproveitar também, mandar um abraço pro pessoal da Resenha da Panelada. Ih, rapaz, você gosta de panelada, Marco? Gosto, sim. Gosto. Doutor Williams, o Elson, Semário, Gilmar Goleiro e Bibi. O Racha de Paula, aí o Bibi tá aqui só soprando pra mim aí. As feras lá do Racha de Paulo. Bibi é flamenguista, é, JF? Não. Bibi não torce Flamengo, não. Por quê? Você não deixa não, né? Não, porque eu sei que ele não torce Flamengo. Só porque ele é seu fã. Bibi, eu sei qual time que o Bibi torce. Tá bom. Vamos falar da Gênesis Solar, a solução para você fazer o seu orçamento e acabar de vez aí com aquelas contas absurdas de energia. Financiamento 100% do seu projeto. Aí quando você termina de pagar o financiamento, meu amigo, é só tranquilidade. É só aquelas taxinhas pequenas, porque o preço da energia elétrica não tem quem aguente. Fale com o Luciano Carvalho da Gênesis Solar. Chama no zap 981237956. A gente fala também aqui no Timaço da Churrascaria Mão de Vaca. Final de semana chegou, você vai ter aí um cardápio delicioso. Aquele churrasco, meu amigo, baiãozinho de 2 molhado. Tem o torresmo, tem a bebida da sua preferência. Então vai lá na Churrascaria Mão de Vaca. Você pode receber na sua casa também pelo 988657741 e tem o 998054212. E sabe o que é bom que tem também na Churrascaria Mão de Vaca? O quê? Mão de vaca. Rapaz. Rapaz, a mão de vaca de lá é boa. A mão de vaca da Mão de Vaca é boa. Tu é doido, macho. É gostosa? É demais. É delícia. É deliciosa. É deliciosa. Não é gostosa, não é deliciosa. Tá certo. Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos. Você encontra na Só Fumê Service. Aplicação de películas de alta performance. Lá tem uma película de até 10 anos de garantia. Essa é dura. É isto mesmo. Rua José Marrocos 408. Telefone 2156-6714. E tem um certificado de garantia de Edilson, o doutor do fumê. A gente fala também da Fox, que sempre tem grandes ofertas para você. Comprar o seu novo smartphone, o seu iPhone. Paguei. Aconteceu algum problema? Lá tem uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja Fox do Crato, na Senador Pompeu 156, 2 lojas aqui no centro de Juazeiro, na Padre Cícero com Santa Luzia, na Rua São Pedro com a Rua do Seminário, e tem Fox também aberta agora lá no Cariri Shopping. Passe lá! Tá certo, JF! Bora falar também de produtos Panebon, pão nosso, aquele pão delicioso. Hoje eu passei no supermercado, claro, tá ali no meu carro, o pãozinho. Comprou esse quilo? Com a qualidade. Não, eu comprei o pão fatiado. Mas... Pra fazer
aquele sanduíche que você bota assim misto, Sei. que você espreme na chave. Papai, me fugiu o misto pra fazer misto quente. Você deu de sapo, pão cheio de nhenhenhen. Não, nhenhenhen não. É. Você bota uma fatia e bota presunto, queijo, fecha. É o sanduíche mais simples do mundo, né? Aí você bota, tipo um bauru. Muito bem, obrigado, Bibi. Bibi é um cara inteligente. Bauru, rapaz. Foi. Aí você fecha lá a sanduicheira, pronto. Produto pão é bom, pão nosso. Bem rapidinho, rapaz. Que pão delicioso. Agora tem pão hot dog, pão hambúrguer, tem sequilho. Ah, rapaz, tem aqui um pastel por trás da rádio. Sim. Que o rapaz vende caldo de cana e pastel. Sim. E hoje eu até me lembrei de você, JR. Lembrou. Que eu tava tomando um caldinho de cana, 9 horas da manhã. Você lembra de mim sempre. Você não aparece? 9, se você tivesse lá, você tinha tomado comigo. Um caldo de cana com um pingadinho de limão e um pastel de queijo. Aí quando terminou, disse, rapaz, que pastel bom. O senhor faz como esse pastel? Aí ele foi dizer lá, não, eu boto queijo, boto um temperozinho, boto não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a massa é essa aqui. Aí mostrou, era massa tasquinha. É por isso que o pastel é bom. É por isso que o pastel é gostoso. Meu amigo, até quando o pastel é de vento, é bom da massa tasquinha. Tá Muito certo? bem. Produtos Pan é bom, pão nosso. Esse é gostoso. É delicioso. Bom, deixe-me falar da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros tem para você cortinas de vidros, box espelhos, esquadrias. Mais informações na Avenida Plástico Aderaldo Castelo, número 320. WhatsApp para mais informações, 99812-5851. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço pro meu amigo Júnior Pitombeira, do Cariri da Sorte, e agradecer que eu já comecei o dia recebendo um presente muito bacana. Muito bacana. Até muito postei bacana. no meu Instagram aqui, né? Marco Vale FM, Marco sem S, Marco Vale FM. Quem quiser ver o presente, vai lá. Tô tomando aqueles medicamentos, né, JF? Mas daqui a 12 dias. 12 dias. Aí já pode retornar. Tá JF? certo, Já tá guardadinho lá. Tá guardadinho. Tá no ponto. Obrigado, Júnior Pitombeira. Bom, a gente fala também do Hotel Amoarama, que é a casa do caririense na capital cearense. Vai a Fortaleza? Você vai se hospedar no melhor hotel, uma estrutura maravilhosa, café da manhã que é sensacional e é gostoso o café da manhã do Amoarama. Reservas pelo 0 operadora 85-3304-8900. WhatsApp também para você fazer a sua reserva no Hotel Amoarama. Você sabe, né, João Filho, que o Anderson Luiz agora tá na academia, tá todo malhado, com o braço forte, né? Maria. E um homem deste tamanho, quando ele pegar massa muscular, meu amigo, vai virar um Tarzan. Vai sim. Vai virar um Tarzan. Aí foi boa, viu? É o novo Tarzan. Vai virar um Tarzan. Aí, pra quem tá numa fase de desenvolvimento muscular como ele, dá uma fome danada, viu? Certo. Sabe como é que ele mata a fome dele? Como? Eu vou dar só uma dica. Sim. O nome lá é um nome composto. Não, tem nome de peixe. Mas... E o homem lá deve... Aliás, que não é peixe, né? É mamífero, né? Baleia não é peixe. E é o símbolo do Santos Futebol Clube. Estou falando de Baleia Burger, João Filho. Eu dei todas as dicas pra você. Eu arrudei danado pra falar do Baleia Burger. Igual o programa da filha do Silvio Santos no domingo. Dei todas as dicas pra você. Aí descobri qual é, pelo amor de Deus. Fazer um arrudeio desse pra falar de coisa boa. Baleia Burger. É o melhor hambúrguer pelo menor preço, E se quiser pedir? É fácil demais. Abre o JFood. 988380548. 988380548. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer. Precisa desse arrudeio todo de Marco Valério, não. É só mandar mensagem que vai chegar ligeirinho na sua casa. É, tá certo. Eu tô lembrando de Baleia Burger. Agora você tá esquecido da Jau Presentes. Jau Presentes que o tem melhor tudo. para presentear, JF. Meu amigo. Juraci tá ouvindo, Você vai fazer o JF. seguinte. Você quer decorar sua casa, deixar sua casa linda, produtos de alta qualidade, de alto padrão, a Jau Presentes está pronta para te atender. E se eu quiser brinquedo? Ah, meu amigo, brinquedos aí para o seu filho, para sua filha, você vai encontrar também na Jau. Tudo no atacado, Utensílios no varejo, domésticos, utensílios tapetes, domésticos, absolutamente tudo que árvore você de precisa. Natal. Não tá Tem longe aí. também. Tem. Qual é o problema de você comprar uma árvore de Natal e guardar? Pronto. Tem algum problema, Bibi?
Lá também tem, rapaz. A gente tenta fazer a coisa... Artigos escolares. Também brinquedos para criançada, então jogos você vai infantis. fazer o seguinte, você vai na Jal Presentes, o endereço é na Clóvis B. Vilacqua, número 536, no meio do quarteirão, no centro aqui da cidade. Clóvis B. Vilacqua, 536, no meio do quarteirão, é bem no centro. Jal Presentes, pensou presentes, a melhor do Cariri, Jal Presentes. Tá certo, JF. Taca a hora em nome de Unileão, formando grandes profissionais e, é claro, Novo Rio Veículos. A hora no Timaço. Em Juazeiro são 18h43, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Você manda alô pra todo mundo e não fala em Bibi, né? Um abraço pra Bibi, rapaz. Você não já abraçou o Bibi? Mas sou eu que tem que falar em Bibi, é você, que ele é seu. Um abraço ele pra... Ele pertence. Não, ele não me pertence. Um abraço mais uma vez para o Bibi, que é um querido ouvinte aqui da nossa programação. Seu fã, diga assim logo. Não é não, Bibi? Ele é fã de toda Vem a equipe. Vem aqui só por causa de você. Tá certo. Cadê que ele tem foto comigo? Cadê que ele tem foto com a Luiz Vilar ou com o Anderson? Oportunidade não vai faltar. Ele tem foto é com você, rapaz. Oh, com o Delto. Tem foto com o Delto? Tem não. Tem com o João Filho? Tem. Aí. Tá vendo aí? Oh, JF. Pois vamos. Bom, diante disto, já falamos do Icasa, hora de falarmos das meninas do Guarani, que seguem a sua preparação para o início do Campeonato Brasileiro da Série A3. Grande abraço, boa noite para você, Anderson Luiz. Boa noite para você, João Filho, boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. As meninas do Guarani seguem focadas e naquela expectativa de conhecer o seu primeiro adversário no Campeonato Brasileiro da Série A3. As meninas trabalham bastante, trabalham durante 2 períodos, tanto pela manhã quanto pelo período da tarde, para ver se consegue chegar bem nessa competição importante que é o Brasileirão da Série A3. O Arclébio, que é técnico do time do Guarani, fez uma avaliação sobre a situação das meninas, a situação técnica e a situação física. E ele vai conversar conosco nesse momento para falar como é que tá as meninas do Leão do mercado. Cara, a evolução delas está indo gradativamente, né? Elas chegaram, a maioria estava parada, algumas lesionadas. E aí a gente tirou um pouco da intensidade dos treinamentos físicos, por conta que estava lesionando muito, né? E como elas não estavam, algumas não estavam em atividade, a gente diminuiu um pouco a intensidade, mas priorizando mais a parte técnica. E aí, com a recuperação delas, a gente vai iniciar novamente mais intensidade na parte física. Como conseguir, Arclébio, o melhor das meninas, extrair o melhor das meninas, se algumas trabalham, outras têm algum tipo de problema, casa, família, e aí é diferente do futebol masculino por causa disso, né? Existem vários problemas, N problemas para que seja resolvido no dia a dia, né? Exato. A dificuldade é justamente essa que você está vendo. Tem dias que tem 18, 20 atletas para treinar, tem dias que tem 12. Tem 4, 6 no departamento médico. E se torna difícil. Algumas saem do trabalho para vir direto para o treinamento. Outras, por conta do trabalho, nem vêm. Então, assim, é uma coisa, cara, que a gente procura tentar resolver da melhor maneira possível, né? Ainda tem alguns problemas de questão familiar, alguma coisa desse tipo, e a gente se vira nos 30, tenta resolver da melhor maneira possível, que seja bom pra gente e seja bom pra elas também, né? Tá aí as palavras do Arclébio falando justamente sobre esse momento de preparação das meninas visando esse campeonato da Série A3. E essa dificuldade de estrutura, Anderson, ela pode, claro, incidir sobre os resultados do Guarani. Quando você tem uma estrutura melhor, né, de trabalho, claro que você tem sempre uma tendência a obter melhores resultados. Não é uma garantia, né? A gente já teve clubes aqui, sem querer fazer nenhum tipo de comparação, apenas para exemplificar. O Cariri Futebol Clube deu todo o suporte necessário aos seus jogadores e o time não conseguiu até hoje vingar, não conseguiu até hoje embalar, né? E o Guarani é o contrário, o Guarani sempre com dificuldade. Se tem dificuldade nos homens, imagine aí nas mulheres, mas mesmo assim, como toda mulher é guerreira, a gente espera que as meninas do Guarani possam dar a volta por cima e obter aquilo que elas necessitam, né, Anderson? Lembrando que o campeonato
mata-mata. O Guarani tem essa primeira etapa, ainda não está definido no seu confronto se começa jogando em casa ou se começa fora de casa. Esse primeiro momento é regionalizado. O Guarani vai pegar equipes do Norte e Nordeste e aquela situação bem parecida com a antiga Copa do Brasil. Se tomar 3 gols em casa, já elimina o segundo jogo e até mesmo tira a cota que o Guarani tem direito. Ixi, Maria. Se perder de 3. Se perder de 3. Se perder de 2, tem um segundo jogo aí. Tem um segundo jogo e ainda ganha a cota, né? Mas acontece também, pode acontecer a favor do Guarani. Se por acaso o Guarani vencer o jogo fora acima de 3 gols, mata o segundo jogo e já ganha a cota de participação e avança para a segunda fase. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações. Valeu. Vai descansar bastante esse fim de semana? Esse final de semana Segunda-feira tem festa, Anderson. É isso aí. Valeu, Anderson. Um grande abraço, hein? Obrigado pelas informações no Vale Esporte. Tem festa? Tem sim. Dia 3 de abril. Se você anda mal informado, aí eu não posso fazer nada, né, Anderson? Muito bem. Convide, viu, Anderson? Estamos aí, viu? Aí, cara. Tô me autoconvidando. Vamos pro intervalo? 18h49, a gente volta já com muito mais aqui no Vale Esportes. Daqui a pouco tem os palpites. Vale FM. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Já pensou você andando de picape estrada cabine dupla? O Cariri da Sorte vai te ajudar a realizar este sonho. No quarto sorteio tem ela, uma picape estrada cabine dupla 0 km, uma estrada cabine dupla 0. A picape queridinha do Brasil pode ser sua. E mais 5 mil reais no primeiro, segundo e terceiro sorteio, mais 10 mil reais no Super Giro da Sorte, 10 prêmios de R$1.000 e o título é dupla chance. Tudo isso por apenas R$10. Coloque a picape mais desejada do Brasil na sua garagem. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. A população de Juazeiro deve ficar atenta para os dias e horários de coleta do lixo em seu bairro. O caminhão da coleta passa conforme calendário determinado pela Prefeitura. Só coloque o lixo nas ruas nos dias e horários estabelecidos. Quando você colabora, a cidade fica mais limpa e evita alagamentos e transtornos. Mais em juazeirodonorte.ce.gov.br. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Vale FM. Vale FM. Marco Valério.
aqui pela Vale FM 99. Não é desse jeito que ele fez, viu, Anderson? Mas tudo essa bem. Essa história do intervalo merece ser contada. Eu sei até onde foi o comício. Foi ali. Eu me lembro também. No Salgadinho ali, né? Foi. Isso, até o local eu sei. É verdade. Era um comício, acho que era a eleição do Dr. Mauro. Eleição do Dr. Mauro. Aí chegou lá um garotinho, né? Acompanhado do pai e da mãe. O meu nome é João Filho. É verdade que você torce pelo Palmeiras? Ano de 1996. 96. Exatamente. Você tinha quantos anos ali, JF? Rapaz, 12 anos. 11, 12 por aí, 11 né? para 12 anos. Eu cheguei em Juazeiro em 95, eu tinha 10 anos, 11 anos, né? Uhum. E foi a primeira vez que tive contato com o Marco Valério. Era ouvinte, a minha mãe escutava muito o Marco Valério. E criou-se essa grande... Tá vendo como eu tô ficando velho, Anderson? Rapaz, é isso. Essa grande simpatia, esse relacionamento maravilhoso. E aqui estamos, né? Aqui estamos nós. Agora quem está lá é o super mega mas ele disse que só fala Kilmer de Campos. Ele disse que só fala com a vinheta. Mas peraí, deixa eu dizer. Do jeito que eu contei aqui, como foi que eu lhe conheci, eu vou dizer quando foi a primeira vez que eu vi o Kilmer de Campos. Que eu já ouvia ele nas rádios de Fortaleza e achava um grande profissional, como ele realmente o é. Mas o Kilmer veio fazer uma cobertura no Romeirão. Eu tava de folga nesse dia, era o Delto que tava narrando, nas cadeiras ali do antigo Romeirão, onde ficava a galera da imprensa que tava de folga. Aquelas cadeiras confortáveis demais. Mas eu gostava muito dali, sabe? Aquele antigo Romeirão era mais aconchegante do que esse atual. Isso é verdade. O Kilmer subiu após o trabalho dele com a camisa do estado do Pará. Aí eu disse, Kilmer, rapaz, muito prazer, eu sou Marco, tá, não sei o quê. Opa, camisa bonita do Pará. Ele disse, pois é, eu gosto muito do estado do Pará, sou torcedor do Clube do Remo. Aí foi quando eu descobri que ele era torcedor do Clube do Remo. O Kilmer no Pará, mais precisamente em Belém, ele tem em torno de umas 25 a 30 casas lá. E tem a dele também. Tem a dele também, que ele vai passar uns dias lá, só pra relaxar. De vez em quando, o Los Pets vai ficar lá numa das casas dele. Fica tranquilamente lá. Vale Esportes é futebol de primeira. Bora Kilmer de Campos, aquele abraço. Senhoras e senhores, Kilmer de Campos. Boa noite, seu Kilmer, tudo bem? Boa noite, meu querido JF, grande Marco Valério. Aliás, meu querido Marco Valério, Vossa Excelência tem ciência que todos que irão participar do palpite estão descamisados, né? Perfeitamente. Certo. Como prevê o artigo 37, parágrafo único do regimento interno do programa Vale Esporte. Ninguém tá lhe vendo, mas a gente confia que você também está descaracterizado, né? Eu estou descaracterizado. Eu, para participar de palpite, eu não visto a minha camisa. Muito bem. Aliás, há 2 dias eu visto a camisa do Paysandu, porque o Paysandu vai para a final da Copa Verde contra o Goiás. E Marco Valério fala que eu era remista, sim, eu não nego pra ninguém. Eu era remo, virei a casaca. Agora eu sou Paysandu. Não tem problema nenhum. Alguém às vezes pergunta para mim, mas rapaz, você era remo, virou Paysandu? Você era isso, virou aquilo? Aí eu olho pro cara e digo assim, meu amigo, você não casou de novo? Pronto. Você não pode casar de novo? Por que eu não posso trocar de time? Agora pronto. Ô Super Kilmer, você gostou da vinheta do Bibi? Adorei, isso é espetacular. Aquela outra vinheta chata hoje não saiu. Aquele rapaz, o suspeito, ele não tá aqui hoje não, viu? O suspeito. Bom, os indícios comprovam agora que você sabe quem é o culpado, né? Aliás, eu vou consultar uns amigos que eu tenho no Crato para ter a certeza que é o presidente. Tá escutando, né, Aloysio? Tá ouvindo, né, Aloysio? Grande Aloysio. Bom, vou passar as notícias aqui da capital. O árbitro do jogo, Marcelo de Lima Henrique, que apita amanhã, inclusive estarei com o Delton, está nesse jogão de bola entre Floresta e Casa, se Deus quiser, uma vitória icasiana. Às vezes o pessoal pergunta, qual time você gosta do Juazeiro? Eu nunca escondi para ninguém que eu gosto do Icasa. Nunca escondi para ninguém. Gosto do Guarani, gosto dos outros, mas meu coração é verde e branco. Pois bem, o árbitro Marcelo de Lima Henrique colocou em súmula que no jogo Ceará 3, Fortaleza 2, jogaram um celular e um relógio. E foi tudo para a súmula. Pelo que eu sei, o Fortaleza não conseguiu identificar quem jogou o celular.
E pelo que eu sei, o celular não é peba, viu? É celular bom. Aquele comprado lá na Fox. Celular bom. E o relógio também não é peba. O relógio também é bom. Foi tudo para a súmula. As finais da Copa do Nordeste já definidas, 19 de abril, jogo da ida aqui na capital, dia 4 de maio, o jogo da volta no Recife, 19 de abril e 4 de maio. O Wilton Pereira de Goiás, é o árbitro da FIFA, apitou vários jogos da Copa do Mundo do Catar, é quem apita amanhã o clássico Fortaleza e Ceará, agora valendo pelo Campeonato Cearense. Vale muito para o Fortaleza, porque vale a história do pentacampeonato para o Leão de Aço. O Fortaleza que emprestou o atacante Júnior Santos para o Botafogo do Rio e agora há pouco o zagueiro Bernardo Chapo, o Bernardo, zagueiro canhoto, grandão, 1,91 m, zagueiro que vem do Ituano, canhoto igual o Ronaldo Angelim. O zagueiro Bernardo foi regularizado, hein? Mas não joga campeonato cearense. Ele pode jogar o jogo da quarta-feira pela Sul-Americana contra o Palestino do Chile. O zagueiro Bernardo, contratado pelo Fortaleza. Falando em Leão, o Thiago Galhardo usou as redes sociais para pedir desculpas. Ele tomou um cartão amarelo no banco de reservas e depois tomou um cartão amarelo dentro do gramado. O Gustavo Morínigo, o paraguaio, treinador do Ceará, tem 75% de aproveitamento. E no placar Paraguai contra a Argentina, Morínigo contra Juan Pablo Vojvoda, está 4-0 para o Morínigo. O Morínigo ganhou quando era treinador do Curitiba do Fortaleza e como treinador do Ceará deu 3 lapadas no Fortaleza. Então está 4-0 para o Paraguai contra a Argentina. No clássico Ceará 3, Fortaleza 2, na última quarta-feira, 321 cadeiras quebradas. Cada cadeira custa em média R$300, ou como diria o gaúcho, 300 pila. Aí faça as contas. R$300 vezes 321 cadeiras. Eu sei que o torcedor não paga. Cai na conta do clube, é por isso que continuam quebrando. 96.300, Kilmer. Repete? R$96.300. Meu Deus, então arredondando aí R$100 mil, né, de prejuízo, só de cadeira quebrada. Por aí. Pois é, e é tão fácil. Coloca uma câmera na arquibancada e identifica quem quebrou. O cara só sai do estádio quando pagar a cadeira. Que sejam 200 quebradores de cadeira, se você identificar 10, já está valendo. Bom, o tabu continua, o Fortaleza não ganha do Ceará no Nordestão desde o dia 22 de março de 2001, e na história Ceará Esporte, que é o jogo da Copa do Nordeste, a finalíssima, são 65 jogos, 18 vitórias do Ceará, 18 vitórias do Esporte e 29 empates. O time do Ceará fez um recreativo agora há pouco e legal, né? O torcedor do Alvinegro pôde comparecer a Porangabuçu, portões abertos. Aí, ao final do recreativo, o goleiro do Ceará jogou a camisa dele para a arquibancada, vários jogadores jogaram seus coletes, uma interação legal entre torcedores do Ceará e elenco. Já do lado do Fortaleza, tudo fechado. E uma coisa que eu não entendo, o portão lá do Fortaleza é fechado para a imprensa, mas para a torcida organizada e dar cagaço e carão em jogadores do Fortaleza é aberto. Eu não concordo muito com torcida passando pito em jogador de futebol, até porque ali é o momento do trabalho deles. Eu acho que o torcedor pode protestar de forma legal na arquibancada. Meu querido Marco Valério, amanhã estaremos ao lado de Delton Pinheiro de Sá, no estádio Presidente. Você já quer que o jogo seja amanhã, Não né? é domingo não, Kilber? O jogo não é amanhã não, o jogo é domingo. Pelo amor de Deus, Kilber. Eu já estou esfregando as mãos, meu. Estou doido para ver o Icasa de volta à Série A, viu? Vai chegar. Porque o Icasa, eu me lembro assim, de um Icasa, de um Guarani de Sobral, um Guarani de Juazeiro, não são times para ficar perambulando em segunda e terceira divisão. E é não, um né? diabo de sobe e desce, né, Kilmer? É, rapaz. Rapaz, isso é terrível. Tanto os dois daqui como o lá de Sobral. É um ano na primeira, um ano na segunda, rapaz. Que me perdoe o Raimundo Wagner, treinador do Floresta. Mas se eu fosse Deus e pudesse pinçar 2 clubes e promovê-los à primeira divisão, dos 4 que estão,
eu promoveria Icasa e Guarani de Sobral. Pelas torcidas, né? Pelas cidades, pela tradição e pelas camisas. Beleza, Super Kilmer. Você fica pros palpites? Eu tô aqui no palpitômetro. Pronto. Depois do Aloysio eu te chamo. Tá bom. Maravilha. Mandar aqui um abraço, viu, JF, pra tia Vera, que é a irmã do nosso amigo Antônio Carlos, ex-presidente do Icasa. Um abraço pra tia Vera. Que tá curtindo a festa do jaleco da neta dela, a Isabelle. Parabéns. Que passou para medicina, olha só. Os nossos parabéns E aí. tem o Juan, que já é médico também da família, então parabéns a toda a família. Deixa eu falar do ESC pré-vestibular e cursos, meu amigo. Olha, o Ejaildo aqui me passou a informação de que já estão abertas as inscrições para os concursos previstos para este ano e para os próximos. O ESC Cursos está com inscrições abertas para o pré-concursos, turmas semanais e aos sábados. Turmas preparatórias dos concursos da Guarda Municipal de Fortaleza e Polícia Militar de Pernambuco. Informações 3571-3487 ou 99982-2476. Este número é o WhatsApp. Lembrando que o ESC é o cursinho que mais aprova em concursos públicos do interior cearense. Juntos realizamos sonhos. A Luiz Vilar tá voltando com mais informações do Icasa aqui no Vale Esportes da Vale FM. Fala, Vilar! Muito bem, JF de volta para falar do Verdão do Cariri aqui dentro do Vale Esportes. E agora a gente aproveita para escutar a entrevista do atacante João Pedro, que conversou ontem com a imprensa, falando um pouco mais sobre os desafios que é enfrentar o Floresta, principalmente fora de casa. Boa noite. Primeiramente, a gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil, né? A gente já jogou contra ele, sabe como a equipe dele joga. E é o jogo que a gente espera desde o início do campeonato, a gente sabe da importância. A gente sabe de toda a importância que vem tornando esse jogo um jogo difícil. E a gente sabe, a gente confia no nosso trabalho, a gente confia na nossa qualidade. Tem certeza que a gente vai chegar lá, vai fazer um bom jogo. E o mais importante é sair com os 3 pontos, né? Mas se não der também, o importante é não perder. A gente sabe que são 3 jogos aí de mata-mata e cada jogo é uma final, a gente sabe a importância de cada jogo. E o primeiro passo é sempre importante, né? O campo, o PV, gramado bom, vai ajudar muito, João Pedro? Com certeza, campo bom para as duas equipes, a gente já está acostumado a jogar em campos bons como o Romeirão. Tenho certeza que vai ajudar bastante, vai agregar muito ao nosso futebol e com toda a certeza do mundo a gente vai sair com um bom resultado lá. O grupo está encarando esse jogo como uma decisão, João Pedro? Sim, o grupo encarou todos os jogos como decisões, a gente sabe da importância de cada jogo, a gente vem dando um passo de cada vez. A gente sabe que a reta final é sempre mais importante, mas a gente está com a cabeça tranquila, a gente sabe do nosso potencial e tenho certeza que vamos fazer o nosso melhor. Ô João, o técnico Marcelo Vilar fez algumas modificações no sistema tático. O que é que você achou? O que é que você acha que seria o ideal para esse momento? Não, independente de qual formação o professor vai fazer, eu tenho certeza que todos que entrarem vão dar o melhor e o melhor para a equipe. Até que ponto essas 2 semanas de trabalho foram importantes para o Icasa chegar melhor ainda nesse quadrangular? Um bom descanso, né? A gente vinha numa sequência de jogos aí, um em cima do outro, e ter essas 2 semanas aí de preparação, descanso é sempre bom, renovar as energias e a concentração aumentar um pouco mais pro jogo, né? Muito bem, ouvimos aí o atacante João Pedro, que foi utilizado ontem dentre os titulares, na primeira formação que o técnico Marcelo Vilar utilizou no treinamento lá do CT Praxidão. Inclusive, Marcos JF, ele começou trabalhando ali com 3-5-2, uma formação que até agora ele não utilizou nesta Série B. Logo na sequência, utilizou o tradicional 4-3-3, inclusive com a entrada do atacante Juninho Rosa. Para a gente fechar, o Icasa ainda realiza um último trabalho com bola amanhã pela manhã, às 8h30 no CT do Atlético Cearense em Fortaleza. À noite a equipe vai participar de uma palestra após o jantar e no domingo, finalmente, 3h30 da tarde, estará em campo diante do Floresta no primeiro compromisso deste quadrangular final. E a torcida tá prometendo comparecer em massa, viu, JF, Marco? Torcedores aí das organizadas, muita gente que não é das organizadas também, mas que já garantiu seu ingresso e vai estar lá no PV acompanhando o Verdão do Cariri. Então a gente espera aí um grande público e o Icasa vai estar se sentindo em casa com todo esse apoio da galera do Verdão. Esse é o diferencial do Icasa e do Guarani de Sobral, não tem a menor dúvida
né, que essas duas equipes contam com o apoio maciço do seu torcedor. São times de camisa, times de tradição e, sobretudo, times de torcida. Equipes que, por diversas vezes, já decidiram até campeonato estadual, tem renome nacional. Então, são duas equipes que têm torcidas muito participativas. A do Icasa é maravilhosa. Luiz, você fica para os palpites? Fico, estou por aqui. Lembrando que domingo, 3 da tarde, narração de Delton Sá, reportagens Kilmer de Campos, comentários de Montiero Tenório, participação especial do nosso Aloísio Vilar. E no plantão esportivo... Quem? Cadê a vinheta? Bota a vinheta do que o Bibi fez, ó. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. Meu filho, bora JF. Aê! Não era pra isso? Eu pensei que era outra que ia entrar. Pelo amor de Deus. Não, é tão boa que você vai repetir, bora. Pelo amor de Deus. E no plantão esportivo... Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. Meu filho, bora JF. Pronto. Bibi, senta aqui que você vai participar dos palpites também. Bibi também? Vai, mas é claro. Nosso convidado especial. Tá certo. Aí, senta aí, Bibi. Ajeita o microfone assim, ó, pra estar na altura certa. Bora, JS, puxa o carro aí. Rapaz, ô Kilmer. Oi. Kilmer, vamos começar pela Bahia. Nesse final de semana vamos conhecer o campeão baiano, né? Jogo final, né? É o jogo final, é o jogo da volta já pra Bahia e Jacuipense. O primeiro jogo foi 1-1. Quem que vai ser campeão baiano, Kilmer? Eu vou torcer Jacuipense, mas o Bahia será campeão. E aí, Marco Valério, quem será o campeão baiano? Como é que foi o primeiro jogo? Foi 1-1. Bahia. Ô, Aloysio Vilar, quem é que levanta o título lá na Bahia? O Bahia ou o time lá de... Acho que é Jacuípe a cidade, né, Kilmer? Riachão do Jacuípe. Riachão do Jacuípe. Você acha que dá pra Jacuipense, Kilmer? Não. Aloysio, ô Vilar. Vai da Bahia, viu, JF? Vai da Bahia. E aí, Bibi, quem vai ser o campeão baiano, Bibi? Bahia. Muito bem, pra mim da Bahia também. Vamos pra Paraíba, 13 e Souza, né? Primeiro jogo. Primeiro jogo da final. Ô, Kilmer, quem é que vai se dar bem nesse primeiro confronto? O meu time já tá fora, que é o Botafogo paraibano, eu vou torcer pelo Souza. E aí, Aloysio Vilar, quem se dá bem no primeiro confronto entre 13 de Campina Grande e o Souza? Eu vou apostar no Souza, viu, JF? E aí, Marco Valério? Primeiro jogo ganhou 13. Primeiro jogo ganhou 13. E aí, Bibi, quem ganha essa primeira partida? 13. Acredito que o 13 vai ganhar também. Apesar de eu não gostar do número 13, mas o 13 vai vencer e será campeão paraibano. Se comporte, Jota. Bom, vamos pra onde agora? Ou comporte-se, que é o português correto. Vamos pra Alagoas. Tá Kilmer de Campos. Amanhã começa a decisão pra Asa do Sidney Moraes, amigo do Aloysio Vilar. O Asa enfrenta o CRB, Kilmer. Eu vou torcer pelo time do capitão Sidney, pelo Alvinegro Arapiraquense, o Asa. E aí, Aloysio Vilar, você acha que o time do Sidney Moraes se dá bem contra o CRB? Eu acho que dá pro Asa, viu, JF? E aí, Marco Valério? Eu acho que não dá. Primeiro jogo em Arapiraca? Em Arapiraca, primeiro jogo. Um empate, mas o CRB para mim será o campeão. Bibi? CRB. O CRB vai ganhar os 2 jogos pra mim. Será o campeão alagoano tranquilamente. Sidney Moraes tá ouvindo. Não, eu gosto do Sidney, meu amigo. Sidney Moraes. Sejamos bem sinceros. Pra onde é que a gente vai agora? Vamos pra o Rio Grande do Sul. Caxias e Grêmio. Amanhã começam a decidir o Campeonato Gaúcho. Kilmer, Caxias ou Grêmio? Eu vou torcer muito pelo Grená da Serra. Caxias. Muito bem. Aloysio Vilar, Grêmio ou Caxias? Caxias. É pra torcer ou é pra dizer quem vai ganhar? E aí, Kilmer? O Kilmer disse que o Caxias vai se dar bem, vai vencer no primeiro jogo, ganha né? o primeiro. Primeiro jogo. Primeiro jogo. Não é pra ser o campeão ainda. Primeiro jogo. Aloysio Vilar, você acha que o Caxias se dá bem amanhã contra o Grêmio? Amanhã sim. Nesse primeiro jogo sim que ele joga em casa. Vou apostar nele. E aí, Marco Valério? Grêmio. O Grêmio pra mim vai ganhar os 2 jogos, vai ser o campeão gaúcho. Ave Maria. Bibi! Grêmio. Bibi não erra uma. Com o Grêmio, viu? Bibi não erra uma. Vamos pra onde agora? Nós vamos pra Minas Gerais. Atlético e América. Vão decidir o Campeonato Mineiro a partir de amanhã. Aloysio Vilar, quem se dá bem? O Galo do Hulk ou o Coelho? O Galo. E aí, Kilmer de Campos? O Galo é campeão. E aí, Valério? Galo. Bibi? Galo. Que é 13, viu? Galo é 13, né? E aí, JF? Rapaz, eu vou de Atlético Mineiro também. Tá certo. Onde é que a gente vai agora? Nós vamos pra São Paulo. Kilmer de Campos. É domingo, primeiro jogo para Água Santa e Palmeiras.
Eu acho que no primeiro jogo o time de Diadema, o Água Santa, ganha. E aí, Aloysio Vilar? Compartilho do mesmo pensamento do Quilmer de Campos, vai dar Água Santa. Eita dor de cotovelo desse povo. Obrigado. Ave Maria. Mas falar, e aí? Palmeiras ganha os 2 jogos. Bibi? Palmeiras. É isso, Bibi. O Palmeiras é campeão paulista, pra mim vai ganhar os 2 jogos, tranquilo. Bibi quer fazer a média, rapaz. Com o fã dele. Não, Bibi é inteligente, rapaz. Rapaz, me sabe que é o melhor time do Brasil. Me ajudem aí. Antes da gente partir pro Carioca. Cearense, né, Márcio? Cearense. João Filho, JF, eu queria só fazer uma ressalva. Estava olhando aqui o regulamento do programa, o regimento diz, o parágrafo 8º, inciso 3º, que o Bibi, um convidado, não pode falar depois do comandante do programa, para não induzi-lo. É verdade. Então, eu pediria a Vossa Excelência que colocasse o Bibi no palpite antes de Marco Valério, para não ser induzido. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Eu vou conversar com ele, então, nessa agora. Bibi, Fortaleza, Ceará, Bibi. Ceará. Pronto. Quilmer de Campos, Fortaleza, Ceará. Será que Fortaleza vai levar mais uma chibatada amanhã? Eu acho que não. Eu acho que amanhã dá Fortaleza. Aloysio Vilar? Eu vou apostar no Ceará. E aí, Marco Valério? Pro jogo de amanhã, eu acho que dá empate. Eu acho que pra mim o campeão cearense vai ser o Ceará. Ceará, pra mim, levanta o título de campeão estadual desse ano. Acho que você está sendo induzido pelo Bibi. Inverteu a ordem agora. Bom, agora vamos lá pro Rio de Janeiro, porque amanhã, 8h30 da noite, Flamengo e Fluminense começam a decidir o Campeonato Carioca, Bibi. Fluminense. Primeiro jogo, né? Primeiro jogo. Fluminense. Quilmer de Campos. Eu vou torcer muito pelo time do comendador Delton Sá, Fluminense. Aloysio Vilar. Fusão na cabeça, JF. E aí, Marco Valério? Flamengo ganha o jogo amanhã. Pra mim, o campeão carioca será o Fluminense. Pra mim, vai ganhar os 2 jogos também. Seja humilde, JF. Pelo amor de Deus, homem, seja humilde. Quem não tá sendo humilde aqui é o Fred. Aqui, Lembra do ex-atacante Fred? Lembro. Ganhou uma causa na justiça do Cruzeiro, Quilmer de Campos. O Cruzeiro vai ter que pagar 30 milhões ao Fred. Ronaldo vai ter que pagar, né? O Ronaldo, né? A SAF, né? Ou apresentar garantias em até 48 horas. Um abraço, Quilmer. Um abraço até domingo ao lado de Delton Sá e todo o timaço da Vale. Valeu, então, Quilmer de Campos. Aloysio Vilar, grande abraço pra você. Domingo a gente se encontra, né? Grande abraço, JF. Domingo a gente se encontra no Jogão do Verdão do Cariri pelo Cearense Série B. Um ótimo final de semana a todos. Lembrando que a partir das 3 da tarde do próximo domingo, Delton Sá narra o jogo, comentários de Montier Tenório, participação do Aloysio Vilar, reportagens do grande Quilmer de Campos. E aqui no Plantão Esportivo, eu não vou dizer o nome não, tem que ter vinheta. Tá certo, vamos lá. Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Meu filho, bora JF. Bom, diante dessa voz marcante do Bibi, a gente encerra por aqui. Valeu, pessoal. Grande abraço pra todo mundo. Até domingo, se Deus quiser. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará.